Olá, seja bem-vindo ao canal Caio Pimentel Psi. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito pedido e muito recorrente nas minhas demais redes sociais, que é por que você não consegue esquecer seu ex ou por que você ainda é obcecado com seu ex. Claro que existem inúmeros fatores a serem considerados, a dinâmica da relação de vocês, como vocês se relacionaram, mas no geral tem alguns temas que são bem recorrentes e são esses temas bem recorrentes e bem comuns que nós vamos analisar hoje nesse vídeo. O primeiro tópico: você sente falta do seu ex porque um anseio ou trauma seu se conecta com ele. É fundamental reconhecer que relacionamentos amorosos são complexos, dinâmicos e emocionalmente desafiadores. Em muitos casos, os sentimentos que temos em relação aos nossos ex-parceiros não se originam apenas das experiências compartilhadas, mas também de nossas necessidades pessoais, traumas e anseios. Imagina o seu ex como um espelho, refletindo de volta para você as partes de si mesmo que não estavam completamente resolvidas ou curadas antes de entrar no relacionamento. Isso pode ser algo tão simples como a necessidade de ser amado e aceito, ou algo mais profundo, como um trauma de infância ou uma dor emocional não resolvida. Quando você se sente atraído por uma pessoa que parece preencher essas lacunas, é natural que um vínculo poderoso se forme. Quando o relacionamento termina, muitas vezes é o rompimento desse vínculo que gera dor e saudade. No entanto, essa dor não é apenas pela perda da pessoa em si, mas também pelo rompimento do curativo que essa pessoa fornecia para suas feridas internas. Sim, você pode estar com saudade de um band-aid. Isso não significa que você deve se culpar ou se envergonhar. É completamente humano buscar amor e conforto nos outros. Entretanto, se você sempre se encontra num ciclo de saudade dos seus ex-parceiros, é importante fazer uma análise introspectiva para entender os anseios e traumas pessoais que possam estar impulsionando esse padrão. Lembre-se que o processo de cura, nesses casos, é uma jornada pessoal que exige paciência e autocompaixão. Só assim, com o tempo, você vai conseguir desvincular suas necessidades e traumas da memória do seu ex, o que vai permitir você seguir em frente de uma maneira mais saudável. Ponto número 2, às vezes você não esquece essa pessoa porque ela é extremamente sedutora e faz com que até os defeitos dela soem sexy. A atração física e a química sexual são fatores poderosos que podem jogar um grande papel na maneira de como vemos e lembramos os nossos ex-parceiros. Quando alguém é particularmente sedutor, seu charme pode criar uma forte impressão que é difícil de esquecer mesmo após o término do relacionamento. Um aspecto interessante da sedução é que ela não é baseada somente em características puramente físicas ou personalidade. Um ex-parceiro sedutor pode fazer com que até os defeitos dele pareçam atraentes ou sexy. Isso pode acontecer quando esses defeitos são vistos como expressões de autenticidade, de exotismo ou até mesmo de rebeldia e mistério, todos os quais podem intensificar o desejo e a atração. Por exemplo, se seu ex tinha uma maneira descuidada de vestir-se, ou ao invés de ser visto como um desleixo, isso pode ter sido interpretado por você como um sinal de confiança, de indiferença ao que os outros pensam, de maturidade. Ou talvez ele tenha uma certa teimosia, em vez de ver isso como um defeito, você vê isso como uma afirmação de força e caráter. No entanto, é importante notar que frequentemente esse efeito de sedução pode nos levar a idealizar a pessoa, fazendo com que ignoremos ou minimizemos características que em outra situação poderiam ser consideradas problemáticas ou incompatíveis. Essa idealização pode complicar o processo de superação, uma vez que a imagem criada na nossa mente nem sempre corresponde à realidade da pessoa ou da dinâmica do relacionamento. Portanto, enquanto você se lembra do charme e sedução do seu ex, é útil lembrar também que todo mundo tem falhas e que um relacionamento bem-sucedido vai além da simples atração física. A realidade é que cada pessoa é um pacote completo de qualidades e defeitos, e aceitar isso é um passo crucial para superar um ex e abrir-se para novas e possivelmente mais saudáveis relações. Ponto número 3, porque você sente falta até de brigar, reatar e nunca saber o que esperar, que era a dinâmica do relacionamento de vocês. Em algumas situações, a intensidade e a imprevisibilidade de um relacionamento podem criar uma espécie de vínculo tumultuado, mas também emocionalmente cativante. As constantes brigas e reconciliações podem criar um ciclo de altos e baixos que, apesar de desgastante, também pode ser viciante. Quando a gente está nesse tipo de relacionamento, pode ser fácil se acostumar com a adrenalina e emoção que essas dinâmicas proporcionam. É semelhante ao que ocorre numa montanha-russa de emoções que muitos filmes e livros românticos retratam. A incerteza, a paixão, a reconciliação e até mesmo o drama podem criar um efeito de suspense que nos mantém engajados e interessados.
No entanto, esse padrão de relacionamento pode ser emocionalmente exaustivo e a longo prazo não é saudável. A falta de estabilidade e a incerteza constante podem gerar baixa autoestima, ansiedade e até mesmo resultar em padrões tóxicos de comportamento. Quando o relacionamento termina, pode ser que você sinta falta desse ciclo, não necessariamente porque ele era bom ou saudável, mas porque tornou-se familiar. E como os seres humanos têm uma tendência a se apegar ao que é familiar, mesmo que seja disfuncional, esse ciclo se repete. Nesses casos, é importante lembrar que você merece um relacionamento que seja estável, respeitoso e previsível. É normal e saudável querer segurança e compreensão em um relacionamento, e apesar da falta que você possa sentir dessa dinâmica turbulenta, é importante reconhecer que há maneiras mais saudáveis e equilibradas de experimentar amor e intimidade. Com o tempo e apoio necessário, você pode trabalhar para se desvencilhar desses padrões de relacionamento e encontrar formas mais saudáveis de se conectar emocionalmente com os outros. Afinal, um bom relacionamento não deveria se parecer com uma montanha-russa constante, mas sim com uma viagem longa, tranquila e enriquecedora. Ponto número 4, porque ele te viciou em migalhas, então independente do quão pouco essa pessoa dê, você acha ela espetacular. Essa dinâmica, frequentemente chamada de amor de migalhas, é infelizmente muito comum em relacionamentos tóxicos ou unilaterais. Nesses casos, uma pessoa dá ao outro apenas o mínimo de atenção, afeto ou validação, muitas vezes fazendo com que essas pequenas migalhas pareçam muito mais valiosas do que realmente são. Isso é, em parte, uma forma de manipulação emocional. Ao reter a atenção ou afeto, a pessoa pode fazer com que você sinta que qualquer atenção recebida é uma grande conquista, quando na verdade você está sendo privado do carinho e respeito que merece um relacionamento saudável. Essa dinâmica pode virar um ciclo vicioso. Quanto mais escasso o carinho, mais valorizado ele se torna, levando a um estado de fome emocional. Essa fome pode fazer com que você se sinta desesperado por mais migalhas, aumentando a percepção de que o mínimo de atenção ou afeto que recebe é espetacular. Esse padrão pode ser muito difícil de se quebrar, especialmente se a autoestima da pessoa envolvida está abalada. Se você está lutando para esquecer um ex que te viciou em migalhas, é importante reconhecer que esse não é um padrão de relacionamento saudável. Em um relacionamento amoroso, você merece ser valorizado, respeitado e amado plenamente, não apenas em pedaços ou de forma esporádica, principalmente sob o pretexto de manipulação. Uma boa maneira de começar a quebrar esse ciclo é cultivar o amor próprio e a autoestima. Ter um forte senso de autovalorização pode ajudar você a reconhecer que você merece mais que apenas migalhas de afeto. Pode ser um processo longo e desafiador e é completamente normal buscar apoio profissional nesse período. Lembre-se, o amor verdadeiro não se trata de mendigar migalhas, mas de compartilhar um banquete. Você merece que alguém reconheça o seu valor e te ame completamente e incondicionalmente. Quinto ponto, porque ele fez com que os defeitos dele pareçam seus. Essa situação é característica de um fenômeno conhecido como gaslight, a gente já falou muito sobre isso aqui no canal. Uma forma de abuso psicológico onde uma pessoa manipula a outra para fazer com que ela duvide da sua própria realidade, percepção ou julgamento. No contexto de um relacionamento, um parceiro pode usar o gaslighting para transferir a culpa de seus próprios erros ou defeitos para o outro, levando a vítima a acreditar que ela é responsável pelos problemas na relação. Por exemplo, se o seu ex-parceiro era frequentemente responsável ou desrespeitoso, ele pode ter distorcido a realidade para fazer com que você se sinta culpado por esses comportamentos, talvez acusando você de ser excessivamente exigente, sensível, até mesmo de causar o comportamento inadequado dele. Com o tempo, isso pode corroer a autoestima e a confiança, fazendo com que você questione a sua própria percepção e julgamento. Essa dúvida e confusão podem persistir mesmo após o término do relacionamento, tornando difícil esquecer o ex e se recuperar do abuso. Se você se encontra nessa situação, é importante lembrar que você não é o responsável pelos defeitos ou comportamentos inadequados de outra pessoa. Para se recuperar, pode ser útil procurar o apoio de algum profissional para poder avaliar suas experiências e reconstruir a sua autoestima e confiança que podem ficar em frangalhos depois de conviver com isso. O apoio de amigos e familiares também pode ser essencial para esse processo de recuperação. Lembre-se, a culpa pelos defeitos e erros de uma pessoa pertence somente a ela e ninguém tem o direito de transferi-la para você. Você merece ser tratado com respeito e amor em um relacionamento e qualquer pessoa que faça você sentir o contrário não merece seu tempo ou energia. Sexto ponto, porque essa pessoa fez você imitar comportamentos dela que no começo você detestava. A adaptação e a influência mútua são parte normal de qualquer relacionamento próximo, pois estamos naturalmente propensos a pegar certos hábitos, maneirismos e até formas de pensar das pessoas que nos rodeiam. A linguagem ela é extremamente importante em qualquer relacionamento.
No entanto, quando essa influência leva a adotar comportamentos que antes você detestava ou que vão contra a sua própria personalidade e princípios, isso pode se tornar muito problemático. Se seu ex-parceiro tinha comportamentos que inicialmente você desaprovava ou detestava, mas que eventualmente você acabou adotando, isso pode indicar uma dinâmica desequilibrada de relacionamento. Talvez tenha sido um mecanismo de defesa, um esforço para agradar outra pessoa ou uma tentativa de evitar conflitos. Independente disso, adotar esses comportamentos pode levar à perda da identidade própria e ao surgimento de conflitos internos. Ao término do relacionamento, a presença desses comportamentos pode funcionar como uma lembrança constante do seu ex, tornando o processo de superação ainda mais desafiador. Além disso, eles podem ter deixado marcas no seu autoconceito, criando uma sensação de desconforto ou incompatibilidade com quem você realmente é. A boa notícia é que esses comportamentos aprendidos, obviamente, podem ser desaprendidos. E o primeiro passo para isso é a conscientização, reconhecer quais comportamentos foram adotados e como eles estão afetando você. E o próximo passo é começar a desconstruí-los, substituindo-os por comportamentos que estejam mais alinhados com a sua identidade e valores. É um processo desafiador e que vai requerer tempo e paciência, e em alguns casos um terapeuta ou psicólogo. Lembre-se, você tem o direito e a capacidade de ser a pessoa que realmente é e não quem a outra pessoa queria que você fosse. O sexto motivo pelo qual você não esquece seu ex pode ser porque você está preso numa teia inescapável chamada prometo que vou mudar. Essa é uma das armadilhas mais comuns em relacionamentos tóxicos ou insatisfatórios. Quando alguém promete que vai mudar, essa promessa pode alimentar a esperança de que as coisas vão melhorar, mantendo você preso num ciclo de expectativas frustradas. Muitas vezes essa promessa de mudança surge após conflitos, desentendimentos ou até mesmo rompimentos temporários. No calor do momento, seu ex-parceiro pode ter se comprometido a mudar comportamentos problemáticos ou prejudiciais. Mas, infelizmente, a mudança real e duradoura é um processo que exige esforço, autoconsciência e, em muitos casos, apoio profissional. Se esses elementos estão faltando, a promessa de mudança pode acabar sendo apenas palavras vazias. Estar preso nesse ciclo pode ser emocionalmente desgastante e impedir o processo de seguir em frente. Você pode encontrar-se esperando pela mudança prometida mesmo após o fim do relacionamento. Mas é importante lembrar que você não pode controlar ou forçar outra pessoa a mudar. A decisão e o esforço precisam vir dela. Se você está preso na teia do prometo que vou mudar, pode ser útil refletir sobre o relacionamento com a ajuda de alguém, um conselheiro, um terapeuta, um psicólogo. Eles podem ajudar a identificar esses padrões prejudiciais e orientá-lo na superação desses obstáculos. Além disso, apoiar-se em amigos e entes queridos pode oferecer uma perspectiva externa valiosa e fornecer o suporte emocional que você precisa. Enquanto a mudança é possível, ela deve ser demonstrada através de ações consistentes e não apenas promessas vazias. Você merece um relacionamento que seja saudável e respeitoso, onde as partes estão comprometidas em crescer e melhorar juntas. Outro motivo pelo qual você não esquece seu ex é porque ele fez você acreditar que sem ele você nunca vai ter ninguém. Infelizmente, esse é um dos sinais mais comuns de um relacionamento abusivo. Se alguém faz você sentir como se você não fosse capaz de atrair ou estar com outras pessoas, ou que você é de algum modo insuficiente ou indesejável sem ela, essa é uma forma clara de controle e abuso. Essa situação pode levar a um sentimento de codependência e medo de ficar sozinho, fazendo com que a pessoa aceite tratamentos inadequados ou mesmo abusivos na esperança de manter o relacionamento. Esse tipo de manipulação pode abalar profundamente a autoestima e a confiança, dificultando a capacidade de seguir em frente e construir novos relacionamentos após o fim do vínculo. Se você está enfrentando essa situação, é importante reconhecer que essa é uma tática de controle e não uma verdade sobre você ou sobre seu valor. Todo indivíduo possui características únicas e qualidades que o tornam digno de amor e de respeito. Essa percepção de nunca ter ninguém é uma projeção de inseguranças e uma forma de manter o controle. Buscar apoio é essencial para superar essas circunstâncias. Amigos, familiares e profissionais podem oferecer suporte e ajudar a reestruturar a confiança e a autoestima. Além disso, dedicar tempo para o autocuidado, explorar novos interesses e desenvolver habilidades para contribuir, para fortalecer a imagem que você tem de si mesmo, isso é indispensável. Lembre-se, a visão que alguém tem de você não define o seu valor nem as suas possibilidades futuras. Você é capaz e digno de ter um relacionamento saudável e amoroso, independente do que outra pessoa tenha te feito acreditar. Não deixe que palavras ou ações de outras pessoas definam o seu valor. Você é muito mais do que qualquer opinião negativa de um ex-parceiro ou de qualquer outra pessoa.
Outro motivo, você não esquece porque existe um contexto profano na relação de vocês e o que é errado é excitante. O proibido ou profano sempre teve um apelo intrigante na psicologia humana. Esse conceito é particularmente forte nas relações românticas, onde a quebra de tabus ou normas sociais pode às vezes adicionar um elemento de excitação e intriga. O problema surge quando essa atração pelo errado ou profano torna-se um componente central do relacionamento, a ponto de ofuscar problemas sérios ou até mesmo abusivos. Em um relacionamento pode haver uma linha tênue entre o que é emocionante e o que é insalubre. Por exemplo, um parceiro pode justificar comportamentos manipulativos ou abusivos como sendo parte de um jogo de poder excitante ou pode usar a intriga do proibido para desviar a atenção de questões mais profundas. Se você acha difícil esquecer um ex porque a relação tinha um contexto profano que era excitante, é importante se questionar o que exatamente estava alimentando essa excitação. Era a quebra de tabus sociais, a ideia de estar com alguém errado para você, ou talvez a constante incerteza e instabilidade? Identificar e entender esses elementos pode ajudá-lo a desvendar as razões por trás da sua atração e a reconhecer se você estava num relacionamento insalubre ou se estava simplesmente criando um personagem que não existe. Pode ser útil discutir essas questões com alguém profissional. Lembre-se, uma relação saudável deve se basear em respeito, confiança e amor mútuo, não na excitação do proibido. A emoção e a paixão podem até ser componentes importantes numa relação, mas não devem ser usados como desculpa para comportamentos prejudiciais ou abusivos. Você merece um parceiro que respeite seus limites e trate você com amor e respeito, independente do quão excitante possa parecer o contrário. E para finalizar, você não esquece porque o sexo era muito bom. O sexo é uma parte importante e íntima de muitos relacionamentos românticos. Pode criar um vínculo profundo entre duas pessoas, promover intimidade, fortalecer conexão emocional e fazer muito bem para a pele. Quando o sexo em um relacionamento é particularmente bom, pode deixar memórias duradouras e intensas. A qualidade do sexo em um relacionamento pode ser influenciada por muitos fatores, incluindo a atração física, a compatibilidade sexual e moral, a comunicação aberta e a confiança mútua. Se o sexo com seu ex-parceiro foi particularmente satisfatório, pode ser uma das razões pelas quais você acha difícil esquecê-lo. É completamente normal e natural se lembrar de experiências sexuais prazerosas. No entanto, é importante não deixar que essas lembranças ofusquem outros aspectos do relacionamento. Sexo bom por si só não é o suficiente para sustentar um relacionamento saudável e gratificante. Também é importante considerar se você estava emocionalmente satisfeito, se era respeitado, se era amado, se os objetivos e valores eram compatíveis. Se você está tendo dificuldades para superar um ex, principalmente por causa do sexo, seria útil procurar ajuda profissional. Procurar processar suas emoções e oferecer estratégias para ajudar a seguir em frente é a função de um psicólogo. E também tenta ter em mente, sexo é apenas uma parte do relacionamento. Você merece um parceiro que o satisfaça não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e mentalmente. Essas são algumas razões, confesso que eu perdi as contas de quantas foram, para você ainda estar obcecado pelo seu ex. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, já deixa o seu like e deixa um comentário aqui para eu saber que você assistiu até o fim, assistir até o fim. Muito obrigado, vejo vocês numa próxima. Valeu!